Boa noite a todos. Que a paz e as bênçãos do Senhor continuem em nossos corações hoje, agora e sempre, com a graça de Deus. Nós sempre iniciamos um trabalho doutrinário, primeiramente chamando a atenção dos companheiros da importância desse momento que nós estamos participando. É muito importante para nós, cada vez, todas as vezes, em qualquer lugar, onde nos reunirmos em nome de Jesus, buscarmos ter alegria, esperança e confiança em nossos corações, independente dos problemas ou das dificuldades que porventura estejamos enfrentando. Por que essa alegria, por que essa esperança e por que essa confiança? É só recordarmos as próprias palavras de Jesus: onde 2 ou mais estiverem em meu nome, aí também eu estarei. E temos certeza que mais de 2 se juntam a nós em nome de Jesus. E nunca será demais nós pararmos e nos perguntarmos: o que é que eles vêm fazer aqui? O que é que eles estão fazendo aqui? Primeiramente, não vêm aqui para aprender conosco, mas sim para atender às nossas necessidades, estejam nós encarnados ou desencarnados. Qual deve ser a nossa postura nesses encontros? Como deve ser o nosso comportamento? Aprendermos a aproveitar a oportunidade que nós estamos tendo, aprendendo a conversar com eles, abrir o coração a eles, falar de alegrias que nós já tivemos, tristezas que já amargamos, vitórias que já conseguimos, derrotas que não conseguimos esquecer, falar daquilo que nós sentimos que ainda precisamos alcançar para vencermos as dificuldades que a vida ainda nos apresenta. Porque dentro das possibilidades que esses nossos irmãos já possuem, e dentro dos esforços que todos nós devemos estar fazendo para merecer a assistência deles, temos certeza de uma coisa: são eles que, em nome de Jesus, poderão depositar um bálsamo nas feridas que todos nós ainda carregamos na alma, tanto os encarnados quanto os desencarnados. E até porque, a bem da verdade, deveria ser sempre pela presença deles que aqui nos reuníssemos, no corpo ou fora do corpo. Então, que nós possamos aproveitar esses momentos que se repetem a cada vez, todas as vezes, em qualquer lugar onde nos reunirmos em nome de Jesus. Hoje o nosso tema, ele versa sobre dor e sofrimento, sob a ótica espírita. Quando nós falamos um assunto desse, que faz parte muitas das vezes do nosso cotidiano, ou sobre nós, ou sobre aqueles que convivem ao nosso lado, nós temos que tentar buscar dentro de nós os princípios, conceitos que nós estamos vivenciando, o que nós estamos passando. Então nós precisamos conceituar dentro da doutrina o que nós podemos entender por dor e por sofrimento. Nesse aspecto, nós temos que verificar o seguinte: a dor, ela não surge de imediata, nem sempre é. Às vezes acontece uma dor, porque a dor, ela é classificada entre dor moral e dor física, né? Dor física e dor moral. Na verdade, o único que sente somos nós, a centelha. Mas uma pancada no braço, a gente acha que o braço está doendo, né? E realmente, aquele corpo ali está emitindo um recado para mim que está alguma coisa errada naquele ponto, porque o corpo mesmo não sente nada, quem sente somos nós. Mas isso é uma dor física. Só que às vezes a dor moral, principalmente, às vezes ela não surge de imediato. Ela começa a surgir, por exemplo, por uma preocupação excessiva. Nós começamos a nos preocupar. Mas a preocupação é ruim? Não. A preocupação em si não é. O problema todo é que em torno de, às vezes, das preocupações, nós começamos a tomar posturas que não são convenientes para solucionar o problema. Por exemplo, devemos ter sempre dentro de nós sentimentos de fé, de confiança e de esperança, de otimismo. Quando nós começamos a ficar preocupados e pessimistas, desconfiados, sem esperança alguma, nós começamos a amolecer as nossas fibras, sermos menos vigilantes e o pior, começamos a atrair afins com esse pensamento que passam a trabalhar sobre nós. E para uma preocupação transformar-se num sofrimento ao longo do tempo, é questão de a coisa avançar.
Então, dentro disso, nós vamos observar justamente o seguinte: o que nós temos que fazer antes que a coisa se instale em nós. Existe um recadinho para nós no livro Missionários da Luz, que o André Luiz, claro, quem fala é o orientador, diz o seguinte: nós não podemos impedir que as aves rapinas sobrevoem sobre as nossas cabeças, mas não podemos permitir que façam ninho nela. Às vezes nós pegamos um pensamento, uma preocupaçãozinha à toa, e começamos a alimentar as preocupações, daqui a pouco ela se transforma num problema e começa a surgir preocupações. E aí começa a até surgir sofrimentos morais também para nós. Vamos tentar classificar, dentro do conceito doutrinário, o que é uma dor. A dor, por exemplo, pode ser uma dor de reparação, uma dor de expiação e uma dor de elevação. Mas não podemos deixar de lado a dor punição. Normalmente nós não vemos essa palavra exposta dessa maneira, mas o que seria uma dor punição? Porque a dor reparação é aquela que nós recebemos para consertar alguma coisa que nós quebramos. Nós temos que reparar aquilo. E nem sempre nós aqui no palco da vida, nós temos alegria e prazer em reparar as coisas. Nós achamos que estamos fazendo demais para as pessoas não estão exigindo de nós, quando nós apenas estamos reparando. Mas nós não sabemos como começou, nós achamos que nós estamos sendo usados às vezes. Isso às vezes nos incomoda. A dor expiação é quando, depois que eu reparei a situação, agora eu vou ter que sofrer o que eu fiz o outro sofrer. Isso é que é expiação no nosso cotidiano aqui. Então eu vou sofrer aquilo que eu fiz passar. E às vezes encontramos pessoas que numa mesma existência ele tem a dor reparação e a expiação. Ele repara, daqui eu começo a expiar e diz: meu Deus do céu, não suporto mais. Eu já passei tanto com fulano e agora comigo. Ele não sabe que ele está tendo a oportunidade de, numa existência só, acertar a continha dele e voltar tranquilo para preparar, talvez, uma experiência de elevação. E a dor punição? A dor punição ela é mais comum do que nós imaginamos. A dor punição é quando aquele que é ofendido, ele resolve por conta própria cobrar a dívida. E persegue e passa a punir a pessoa. Porque, vê bem, quando nós falamos na dor divina, ela é corretiva, não é punitiva. Mas quando alguém se arvora em cobrar uma dívida, ele não está preocupado em corrigir. Normalmente a nossa preocupação é punir a pessoa pelo que nos fez. E isso às vezes é muito comum até entre nós que professamos a doutrina. Nós vamos verificar à medida que nós formos vendo os casos que aqui apresentam, não é isso? Existe uma postura diante da dor e do sofrimento. Nós temos que ter resignação, submissão. Isso faz parte de nós. Resignação e submissão. Normalmente, nós temos que ter cuidado com essas duas palavrinhas, porque quando nós sabemos que são eles que preparam a experiência para nós, e nós temos que passar por aquilo, tem pessoas que, sabendo disso, ouvindo explicar sobre isso, qual a postura que eles tomam? Mas se foram eles que prepararam, então eu vou fazer o quê? Eu vou só suportar. Ninguém falou em suportar, falou resignação e submissão. Quando nós cruzamos os braços diante da dificuldade, porque foram eles que prepararam, nós deixamos de estar resignados e submissos, nós caímos no campo da acomodação. E é muito comum nós nos acomodarmos, porque fazer o quê? Eu já tentei tudo, e aí desiste. Então nós nos acomodamos e perdemos a oportunidade de tirar o melhor proveito dessa experiência. Normalmente, por exemplo, 3 situações nós devemos evitar cair nela: desespero e revolta e remorso. Desespero, revolta e remorso. O que significa esses 3 comportamentos? A revolta é aquela situação que nós temos de não aceitar o que está destinado para nós, ou seja, alguma coisa está errada diante da lei. Eu não mereço passar por isso, fulano não merece passar por isso, então nós começamos a nos revoltar. Revoltamos com as coisas, porque nós achamos assim, tem pessoas, ou existem pessoas, que mereciam sofrer muito mais do que eu e não estão sofrendo. Por que eu estou sofrendo? Então isso aí às vezes dá uma revolta em nós.
Essa revolta, nós temos que trabalhar contra ela. E o desespero? O desespero é a situação que toma conta de alguém, que ele fica sem controle da situação e ele tem medo, e o medo gera o desespero. Então ele fica desesperado diante da situação. E aí, às vezes as pessoas falam para ter calma, mas porque você que não está passando por isso. Nós sempre temos essa chavinha na boca para devolver para a pessoa. Se fosse você que estivesse passando por isso, você não ia dizer isso para mim, não é isso? Às vezes até não diria. Porque às vezes os mentores, quando escrevem para nós, já passaram por isso, mas não estão passando mais. Mas se eles falam é para o nosso bem, para nós nos fortalecermos na forma como eles estão nos dizendo. E o remorso? O remorso é a postura que nós tomamos, achando que o mal que eu fiz não tem conserto. Sempre terá. Nós sempre teremos a oportunidade de consertar o mal que nós fizemos. E isso nós vamos verificar no dia a dia. Quando nós lemos as obras, que às vezes nós temos a nossa vida prática, e é muito raro o espírita ou o estudante da doutrina que procura se esforçar para adaptar a sua experiência pessoal com as obras que chegam à nossa mão. Se nós repararmos, o André Luiz, por exemplo, em cada livro dele coloca 10, 15 casos. Nós achamos que nenhum daqueles serve para nós. E às vezes nós estamos inseridos nele, só não estamos enxergando. Deu para perceber isso? Nós temos que tentar aguçar a nossa percepção, porque eles selecionam a maior quantidade de casos e trazem, expõem com personagens que não somos nossos, não somos nós. Por que isso? Quando nós analisamos a vida de outras pessoas, é mais fácil entender e aceitar quando fazem análise sobre a nossa. Quando nos faz crítica, comenta sobre nós achamos que estão nos julgando. E às vezes não é julgar, está querendo ajudar, não é isso? E só para identificar o sofrimento. O que é o sofrimento? O sofrimento é a nossa reação diante daquilo que nos aflige e nós não conseguimos ultrapassá-lo de imediato. E não sabemos a causa. Isso nos gera sofrimento. Eu não sei porquê. E aí que vem o detalhe das lembranças do passado, dos compromissos do passado, que eu estou respondendo nessa e não sei o que eu fiz na passada. E nós achamos, mas se eu soubesse ficava mais, não é isso que a gente diz? Se eu soubesse ficava mais fácil. Vou colocar só duas coisinhas para nós refletirmos sobre isso, que não é tão simples quanto parece. Porque se nós soubéssemos, nós não íamos acreditar. A verdade é essa, não íamos acreditar. Dona Laura, quem já leu o livro Nosso Lar, eu acho que a maioria já leu, Dona Laura, no Nosso Lar, o André Luiz, que o Kardec diz uma coisa para nós interessante no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele diz para nós o seguinte, que nós só esquecemos das nossas vidas passadas durante a encarnação. Desencarnados, nós lembramos de tudo que nos aconteceu. Só que isso não é tão simples assim. Somente espíritos de grande elevação que vão recordar e às vezes até lembram durante a existência dele. Para preencher essa lacuna, o André Luiz, na sua obra Nosso Lar, ele cria o seguinte diálogo com Dona Laura. Dona Laura, eu não tenho mais meu corpo físico, mas não sei o que eu fiz, quem que eu fui no passado. A senhora recordou, Dona Laura? Quer dizer, os dois estão conversando. A Dona Laura respondendo, não, André, não é tão simples quanto parece. Eu e Ricardo é o esposo dela, que já está encarnado esperando ela para uma experiência aqui, né? Já está com 3 aninhos aqui na face do planeta, nesse momento aí. Então ela diz o seguinte, eu e Ricardo também estavam com essas dúvidas dentro de nós. E aí conversamos com o Longobardo, que é o nosso orientador, e ele levou nossa questão para a direção da colônia, e nós fomos chamados para uma conversação, e ali decidiu o seguinte, nós estaríamos autorizados durante 2 anos, lermos 300 anos de nossas experiências vividas no planeta. E aí ele pergunta, só a leitura bastou, Dona Laura, para recordar? Não, André, a leitura apenas informa. Depois da leitura, nós fomos levados em técnicos especializados que sobrepuseram lembranças na memória com os nossos sentimentos e sensações. Aí sim, ficamos dono de 300 anos de experiência. E aí nós vimos quanto ainda era grande o nosso débito no planeta. Então a gente vê por aí o que às vezes acontece conosco, não é isso? A Dona Laura que está falando isso, é uma mulher que, dos que eu conheço, do 1 milhão que habita nosso lar, é a única que tem a família reunida em torno dela, não é isso? André Luiz não encontrou um parente lá dentro da cidade, nesse 1 milhão de pessoas que estão ali. Então dentro disso, nós vamos falar inclusive na primeira... dor-punição. No mundo maior, existe uma experiência seguinte. Nós às vezes vamos no hospital visitar uma pessoa
Chegamos nesse hospital, está lá a pessoa em cima da cama, gemendo, se contorcendo, não é isso? Ele está tendo pesadelo, né? E às vezes ele faz gestos bruscos e nós não sabemos o que ele está realmente sentindo. Aí deve ser convulsão e fico pensando que é uma coisa ou outra, né? Não atinamos o que pode estar acontecendo. Nesse caso do Mundo Maior, o André Luiz acompanha o Calderaro, ele chega no hospital, adentro do hospital, embora o corpo do paciente encarnado esteja deitado numa cama, os dois estão engalfinhados no chão, numa luta tenaz. Por quê? Um desencarnado, que foi morto pelo que está encarnado agora, há 20 anos atrás, ele vem perseguindo continuamente aquela pessoa. E qual foi o motivo da morte daquele pessoa que estava ali cobrando uma dívida? Antigamente havia um hábito, a pessoa pegava uma criança, um jovem, para criar, como se fosse filho da casa, para fazer favor, um servicinho ali, dava teto, comida e roupa e estava tudo bem. E esse rapaz começou a trabalhar para ele muito tempo, no armazém, e chegou a um ponto que ele já atingiu a maioridade. O que ele falou para o homem que eu havia contratado? Olha, eu agora quero viver minha vida, eu queria que você me indenizasse o tempo que eu trabalhei aqui contigo para eu cuidar da minha vida. Indenizar o quê? Você foi aqui tratado como da família, quer dizer, família não precisa receber nada, né? Trabalha e não precisa receber nada. Aí discute de cá de lá e não pagou. O que ele fez? Assassinou o patrão. Como ele tinha todo o segredo da empresa, ele retirou estritamente o que ele achava que tinha direito. Arrumou a cena e pelo dia seguinte trouxe um policial para ver que estava estranhando que o armazém não estava aberto ainda e entraram lá e encontraram o homem morto. E a polícia não pegou ele. Não foi preso. Só que a consciência começou a cobrar dele, começou a surgir o remorso nele. Ele chegou a um ponto, ele casou-se, construiu família, tinha já 5 filhos, mas aquilo ali pesava, cada dia que passava pesava. Só que ele não estava sabendo que ele está pesando, porque ele tem alguém acompanhando ele, há 20 anos atrás. Então ele agora está em cima do hospital sendo minado nas energias, porque às vezes nós chegamos nessa condição que suga os nossos fluidos vitais, tira as nossas reservas de força e nós ficamos combalidos, não temos reação orgânica, porque nós é que damos essa reação. E aí quando o Calderaro chega ali, e o André Luiz vê aquele quadro de luta dos dois no chão, e ele ainda descreve o seguinte, parecia até um ataque epilético aquilo. Aí eles começam a conversar e o André Luiz pergunta ao Calderaro, você não vai intervir não, separar os dois? Calma, André, nessa situação aqui não basta conhecimento, tem que ter também sentimento. E aí nós vamos, o que é o conhecimento junto com o sentimento? Mas alguém que poderá fazer, em breve chegará. E aí realmente, passados alguns momentos, chega Cipriana, que é a entidade que trabalha nesse livro do André Luiz. Quando ela chega, eles não viram o André nem o Calderaro. E Cipriana, que é mais elevada do que eles, ela se faz visível aos dois, e o Pedro é o que assassinou, ele se ajoelha diante dela e diz, mãe, eu matei um homem, eu não mereço, mãe santíssima, a tua presença, filho, eu não sou o que você pensa, sou apenas tua irmã. E aí começa a conversar com ele, e aí ele pede perdão, mas o Camilo, que é o perseguidor agora, está ali do lado, ele está impassível, e ela olha para ele e diz, não perdoo, ele vai ter que me pagar. E ela diz, olha, vamos fazer o seguinte, vamos conversar na casa dele, do Pedro, e olha um detalhe que às vezes nos chama a atenção. Ela vai ter que transportar, eles vão ter que transportar os dois, o encarnado e o desencarnado, em perispírito, não é isso? Lá para a residência. A Cipriana diz o seguinte, olha, Calderaro, André Luiz, vocês dois poderiam transportar o Camilo, o desencarnado, que ele pesa muito, e eu posso levar o encarnado. Então o perispírito de um desencarnado, eles pode pesar muito mais do que de um encarnado, se ele estiver realmente movido por violência e por ódio e por rancor. Então o André e transportam a ele. Quando eles chegam lá, ela chama a atenção dele dizendo assim, mostra a família dele e diz o seguinte, ela diz para o Camilo, se Pedro cometeu falta grave, tem feito o possível por erguer-se numa vida nobre e útil. Amparou devotada mulher no instituto de casamento, deu refúgio a 5 filhinhos, esforçando por norteá-los para o bem, através do trabalho honesto e do estudo edificante.
Não obstante todas as vantagens conquistadas no âmbito material, tem vivido enfermo, infortunado, aflito. Apesar disso, tem ao seu crédito o serviço realizado com boas intenções, o reconhecimento de uma companheira que o nobilita e as preces de 5 filhos agradecidos. Quer dizer, ele está sendo sustentado pela prece da família. E a família não sabe o que ele fez. Ele nunca falou para ninguém, porque ele imaginou até se entregar. E o escândalo que ficaria? Quantas vezes não temos vontade de confessar uma coisa e temos medo da repercussão da confissão, não é isso? E ele naquela situação. E aí ela diz o seguinte para ele. E aí ela vira para o Camilo, ela diz o que o Pedro fez. Realmente tirou sua vida, não tinha esse direito. Mas ela vira para o Camilo e diz o seguinte: e quanto a ti, Camilo, que fizeste? Faz precisamente 20 anos que não abriga outro propósito senão o do extermínio. O desforço detestável tem sido objeto excluído de teus intuitos destruidores. Teu sofrimento agora nasce da volúpia da vingança. Olha só, o sofrimento nasce do desejo da vingança. Ele só por não poder fazer a vingança. Então nós vemos que é só o que nós recebemos. O não poder fazer também gera sofrimento em nós. E esse é uma dor punição. Ele diz, e aí ela coloca para ele o que serve para nós também de exemplo. Vale a pena ser vítima, receber a palma santificando da dor, para descer tanto na escada da vida? Você vale a pena? Descer onde você desceu para cobrar uma dívida? E começa a conversar com ele, amenizada, convencendo, envolvendo, e aí ele começa a chorar, de ninguém nunca falou assim comigo. E aí naquele momento os dois se abraçam. E realmente aí sim, depois que ele pede o perdão ao Pedro, ele é possível levá-lo, ela agora pode carregá-lo. E aí ela inverte o processo e diz: ô Calderaro, André, vocês agora levam o Pedro para o hospital, que eu posso levar o Camilo. Nós percebemos uma mudança de peso. É sutil, não explica isso, mas nós temos que ver e enxergar isso quando lemos. Quando nós agasalhamos ódio, rancor dentro de nós temos que ter cuidado quando nós estamos formando peso dentro de nós. Temos que nos libertar disso, né? Por isso nós não nos elevamos. Vamos ficar mais tempo aqui para poder realmente ser liberados desse peso para poder ascender um plano mais elevado. Nesse aspecto aí, nós já vemos a situação foi resolvida aí. Às vezes nós podemos ter irmãos nossos aqui, desencarnados, na mesma situação, querendo cobrar. A justiça divina não precisa de nenhum cobrador. Tem todos os recursos para corrigir quem quer que seja naquilo que for preciso. Não é isso? No livro de libertação, nós temos uma outra situação que às vezes nós podemos ter mais cuidado, que funciona da seguinte maneira. Isso no libertação. O Gúbio com o André Luiz, eles estão levando a companheira Margarida num magnetizador que faz trabalho de socorro. Alguém sugere para ele levar naquele professor de magnetismo, e eles vão. Só que esse professor, ele não tem compromisso com a verdade. Lá onde ele trabalha, tanto faz o bem quanto faz o mal. Não tem o critério de fazer só o bem. Só que eles chegam ali, e o André Luiz vê os grupinhos que se formam ali, ele identificou 2 pessoas e uma desencarnada que ele achou que não tinha nem elevação, mas ela se aproximou do Gúbio e disse: olha, eu percebi na sua vibração que você tem elevação. E aí começa a conversar com ele e diz: olha, eu trouxe meu amigo aqui, e ela descreve ele da seguinte forma: ele é administrador público, ele toma conta de equipe de trabalho, só que ele é muito severo. E ele não usa o algodão da fraternidade para chamar a atenção. Ela diz, não usa o algodão da fraternidade. E o que aconteceu? Começou a gerar antipatia nos grupos. O que ocorreu? Algumas pessoas solicitaram então o seguinte, algumas medidas, atuando, sugerindo ao médico desse homem que ele deveria passar por uma cirurgia no corpo. Só que a intenção dele era justamente, na cirurgia, eles provocar a desencarnação dele ali. Quando ela percebeu isso, ela recebeu autorização para socorrê-lo. Então ela está ali para tentar intervir, para que não vá para a cirurgia e haja realmente a atuação sobre ele. Então veja bem, às vezes nós temos um parente que vai passar por um processo cirúrgico, nós não cercamos eles de preces, de proteção, nós não sabemos o que está acontecendo. Não, ele é muito nervoso, mas é agitado, mas ele não faz mal para ninguém. Mas vê bem, às vezes não é o fazer o mal, nós, olha, se falasse comigo com jeito, eu fazia tudo, né? Mas do jeito que fala, eu não faço. E a pessoa fica revoltada com isso. E às vezes toma alguma providência e nós não sabemos o caminho que vai. Então às vezes até o profissional
da medicina, pode ser envolvido na questão para atender o apelo dele. E como é que ela descreve isso? Não é isso? Acontece, porém, que a grande corrente de perseguidores, despertados por sua ação enérgica e educativa, conseguiu insinuar nos médicos que o assistem a necessidade de uma intervenção na vesícula biliar, preparando-se com isso um choque operatório que lhe imporá a morte inesperada do corpo. O plano foi admiravelmente bem delineado, quer dizer, foi bem trabalhado, e ela está ali para tentar evitar isso. Nós vemos, às vezes nós estamos passando por um sofrimento, por um problema, e esquecendo de ver que tem muito em torno de nós, tentando impedir que aquilo ali se consuma, e nós estamos alheios ao que acontece. O respeito aos semelhantes é um dos primeiros passos que nós devemos ter. Tratar as pessoas e ter cuidado. Às vezes nós temos muito cuidado com as pessoas boas. Eu falo com ele, com calma com ele, porque é uma pessoa dócil, educada, por isso que eu falo bem vagaroso. Agora o outro não, um bruto, eu falo bruto mesmo. Gente, às vezes o conceito, o princípio é o seguinte: nós às vezes quando nos dirigimos a entidade elevada, eles não se aborrecem por nada, mas a entidade ignorante, até elogio ele pode virar a cara contra nós. O amigo aceita tudo, o inimigo às vezes não aceita nem elogio. Nesse aspecto, nós vemos também outros tipos de dor. Uma das coisas que causa muita dor a nós é perda de ente querido, não é isso? Perdemos um ente querido, ficamos inconsoláveis. E às vezes, lentamente, aquela dor vai tomando, é uma dor moral, uma dor tomando conta de nós vamos deixar realmente a coisa agasalhar. Chega um momento que parece que nós perdemos aquele sentimento de dor, nós deixamos de amar a pessoa. Olha só o detalhe. Há uma sensação em nós, que nós, assim, se eu parar de chorar, parece que eu não amo mais. Tem um caso que é relatado que diz o seguinte, ocorreu, né? Uma senhora perdeu o filho e mensalmente ela mandava $5 para o responsável da portaria comprar flores e colocar lá no túmulo do filho. Isso aí ela fez vários anos, mandando recursos para comprar as flores. Acontece que um dia encosta um carro enorme à porta do cemitério, desce o motorista vai até a portaria, chama aquele rapaz que recebeu o dinheiro para comprar as flores, diz: olha, a minha patroa quer falar com você lá fora. E ele vai. Quando chega lá, ela se apresenta. Ela diz: olha, eu sou aquela mãe daquele rapaz que eu mando sempre $5 para o senhor. O médico, eu fui fazer uma consulta no médico, ele disse que eu tenho pouco de tempo de vida, talvez 1 mês ou 2, não mais do que isso. Então eu vim aqui para agradecer a gentileza que o senhor fez de sempre, todo mês, receber o dinheiro e distribuir comprando as flores para botar no túmulo do meu filho. Eu queria te agradecer pessoalmente. Me fazia muito bem isso. Ele aceitou o cumprimento e disse: olha, a senhora não precisa me agradecer nada não, mas, minha senhora, sinceramente, essas flores seriam melhor em outros lugares, não aqui. Como assim? Ela falou até irritada. Ninguém vem ver. Fica lá em cima, as folhas caem, apodrecem e nem vem. Mas como é que o senhor faz isso comigo? Eu falo porque eu sei. Eu vou em lugares onde tem pessoas hospitalizadas, doentes, que essas flores seriam uma maravilha para eles, dariam vida a eles, dariam muito mais sentido para eles do que aqui onde está. O senhor me desculpa, mas tem que falar isso. Ela mandou o motorista fazer a manobra e foram embora. 6 meses depois, aquele mesmo carro encosta na portaria do cemitério. Só que quem vinha dirigindo o carro era ela, não era mais motorista. E ela, feliz da vida, disse: olha, eu vim te agradecer. O senhor falou aquilo, me aborreceu no dia. Mas depois eu fui pensar e comecei a levar as flores nos hospitais, nas casas de saúde, para os orfanatos, e vi a alegria daquelas pessoas. Já fazem 6 meses, o médico não sabe como é que eu fiquei curada, mas eu sei. Eu sei. Veja o que é mudança nossa interior. Nós podemos fazer essa alteração dentro de nós. Não, mas vamos definhando e querendo que tenham pena de nós. Nós temos que fugir desse processo de realmente de pessimismo e de inspirar pena nos outros. Recebemos certa feita aí até um e-mail com um grande trabalhador da doutrina, o Jerônimo, aquele médium, né, que fazia grandes curas. Ele em cima de uma cama, ele fazia trabalhos, palestras.
é o gigante deitado, né? Que é essa página. Repara bem, um trabalhador incansável, não, mesmo impossibilitado de andar, ele era movimentado para fazer palestras, fazer estudo, levar mensagem. Um dia ele foi internado, hospitalizado, e estava sangrando muito, e o desejo dele era visitar o Chico Xavier. Aí o médico falou com os amigos: olha, ele não tem condições de enfrentar uma viagem de carro para lá não, ele vai morrer no caminho, a não ser que fosse de avião, ele poderia ir. Aí se cotizaram e contrataram um avião para levá-lo até o Chico. Quando chegaram lá onde o Chico estava, o Chico não estava presente no dia, ele ficou lá aguardando, só que já estava todo ensanguentado. Quando o Chico chega e vai lá recebê-lo: Jerônimo, ó, parece uma rosa, o Jerônimo, tudo vermelho aqui, né? E ele ali: ó, Chico, eu queria te ver, aquela coisa toda. O Chico chegou, passou a mão na cabeça dele e disse: Jerônimo, você sabe qual é o seu problema? O seu mal é de coitadinho. Todo mundo fica: coitado do Jerônimo, coitadinho do Jerônimo, e você está aceitando isso? Sai dessa postura, Jerônimo, você não é coitadinho nenhum. E ele mudou a postura e continuou o trabalho dele. Olha só a diferença de uma reação interior nosso, de uma forma positiva. São coisas que nós não observamos isso. Nós definhamos e acabamos causando o desastre maior. E onde vem a dor e o sofrimento aí? Chegando do outro lado, quase como um suicídio indireto. Chegamos, que não podemos esquecer, não é só aqui não, gente, que a gente sofre, ou passa por essa experiência. O que nós fazemos aqui vai refletir lá. E o que fizemos lá é que vai refletir aqui também. É uma sequência daí. Então nós temos que olhar aqui. Não é, eu estou aqui. Tem pessoas que dizem: não, agora eu estou encarnado. E, gente, isso é temporário. Daqui a pouco, né, a gente vai para o outro lado. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, aliás 9, desculpa, temos uma mensagem que fala para nós dizendo assim: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. É difícil alguém aceitar a dor como bênção, né? E repara bem o detalhe: a dor como sofrimento, ele pode ser considerado tanto como ação, como com reação também. Porque todo fato, quando ele tem início, é uma ação. Na sequência, poderá ter uma reação. Essa reação pode ser positiva ou negativa, depende de quem recebe a ação. Verifique o seguinte: se alguém fizer uma ação agressiva contra mim, se eu receber e devolver com agressão, eu vou gerar um conflito. Isso aí, agora, ele vai responder pela ação agressiva sobre mim, e eu vou responder com minha ação agressiva sobre ele também. Nós temos o hábito de dizer o seguinte: foi ele que começou primeiro. Como se isso resolvesse a questão. Como se isso justificasse as nossas posturas. Não existe uma relação de quem começou primeiro, é de quem tem mais elevação para compreender o vinde a mim de Jesus. Foi lido aqui para nós hoje, não é isso? Repara bem na mensagem de hoje. Até vocês receberam uma página aí, eu queria que vocês dessem uma olhadinha rapidinho aí, que essa página nós olhamos onde é ela, falei: eu vou falar sobre isso lá amanhã. E cheguei aqui, a página estava aqui, e eu nem havia trazido ainda, e ela está aqui, né? Olha só, está aí embaixo, logo no primeiro parágrafo: indispensável é saber sofrer. O que é saber sofrer? Nós, às vezes, queremos que as pessoas sofram conosco. Se a pessoa não for solidária na dor, parece que não é amiga nossa. Repara bem o detalhe: nós, às vezes, queremos dividir, é uma coisa, jogar nas costas do outro é outra coisa. Todos nós devemos dividir com os outros os seus infortúnios e as suas alegrias. Isso faz parte da solidariedade, da fraternidade nossa. Esse é o objetivo da doutrina, da nossa convivência. Agora, fazer o máximo possível para impedir que realmente nós ultrapassamos certos limites. O André Luiz tem uma das páginas dele que diz o seguinte: quando nós começamos a deixar de lamentar as nossas dores, nós estamos entrando num processo realmente de elevação. Porque não estamos realmente sobrecarregando os outros do sofrimento que nós estamos tendo. Mas se nós repararmos, quem vai em consultório médico encontra isso, né? A gente senta lá, às vezes está com um problema há 5 anos, ainda não descobriu a cura. Aí a gente senta ali, não conhece ninguém, aí tem duas pessoas que se conhecem ali, um começa: gente, você sabe que eu estou com essa dor já há 3 anos?
Olha, tem dia que dói aqui, daí começa a falar. Quando eu vejo que tem alguma coisa a ver comigo, eu também fico doidinho para entrar na conversa. Aí eu disse, não, mas isso aí realmente... Aí eu olho e sorrio, as pessoas dizem, você não acha? Eu estava vendo vocês falar aí. Quantos anos você falou que você está com isso? 3 anos. Estou com isso há 8 anos. Parece que eu sou maior do que isso, né? Até nessa hora a gente quer competir. É uma espécie de competição, gente. Olha, se eu falar para vocês, vocês não vão acreditar. E aí começa, até aumenta um pouquinho. Se falar no que é, ele não vai imaginar o valor que eu tenho, né? Mas aumenta um pouquinho para sair dali como herói. Às vezes sai dali como herói mesmo. Nós partimos para isso. Lá em casa a gente lamenta e reclama, né? Agora que é uma competição aqui, eu quero ser maior do que os outros. Ao invés de agradecer que não está tão assim ruim a minha situação, eu quero realmente sobrepujar aquele concorrente ali que pareceu com uma dor maior do que a minha. Já opera um pouquinho. Eu não vou perder para uma dorzinha de 3 anos, de jeito nenhum. Perceberam o detalhe? São coisas em nós temos que reformular em nós. Temos que trabalhar isso. No Sul tem um fato também, que a maioria conhece. Rapaz jovem, trabalhando, tinha que voltar para a faculdade, não tinha recurso, não podia comprar um carro, tinha que nem tomar banho dava para chegar em casa, que o horário era curto, não dava para fazer com rapidez. E ele ia se lamentando tudo isso. E que ele está entrando naquele calor danado pela estrada. Daí a pouco ele caminhando começou a ouvir uma voz, um assovio. E ele não sabia de onde vinha e ficou preocupado com aquilo e olhando. E ele andando, de onde vinha isso? E cada vez o assovio chegava mais próximo dele. Até que quando chegou perto, ele viu um homem sem as pernas, com aqueles pneus em volta da perna, das coxas, para não ralar no chão, cantando isso, assoviando. Ele viu que o problema dele não era tão grande quanto ele pensava. Então veja, o que é a nossa reação diante de uma adversidade? São coisas que nós devemos aprender a fazer para poder realmente utilizar o benefício da dor e da experiência e do sofrimento para nós nos elevarmos confiando em alguma coisa que nós possamos realmente aproveitar daquela experiência. E, quem sabe até, no meio do caminho, possa até minimizar isso daí. Chico Xavier, por exemplo, passava por sofrimentos grandes, pouca gente sabe disso. Certa feita ele chegou para o Emanuel e disse: Emanuel, daria para você pedir para o doutor Bezerra Menezes ou o doutor André Luiz me curar, que eu estou com um problema sério nas vistas? O Emanuel, que tem um jeito muito paternal de tratar com o Chico, né? Virou para ele e disse o seguinte: Chico, seu problema não tem cura, procure um médico. Ué, se não tem cura, como vou procurar um médico? Ele disse: eu disse que não tem cura, mas não disse que não tem tratamento. E aí entra em jogo uma coisa que nós às vezes podemos participar. Quantas vezes nós vamos no médico, só aliviou, mas não estou curado. Gente, às vezes a medicação, ela só diminui a intensidade da dor, para nós termos condição de entrarmos em equilíbrio para orar, por exemplo. Só que quando às vezes a medicação elimina por completo a sensação da dor, o que nós fazemos? Queremos voltar para a folia. Querer voltar realmente para... agora vou recuperar. Isso não é novo não, hein? Isso não é novo não. Isso é antigo. Amélia Rodrigues conta um fato, todo mundo conhece. Jesus estava conversando com o doutor da lei, dentro na casa de Simão Pedro, ninguém podia entrar. Os doutores da lei estão conversando com Jesus, ele lá conversando. Aí chegou alguns amigos com um homem aleijado, paralítico. O que fizeram? Levantaram o telhado da casa e depositaram ele lá no chão com aquele lençol. O homem lá estatelado, Jesus conversando com o doutor da lei, interrompeu, foi até ele e disse, chegou para ele e disse: filho, teus pecados já foram perdoados. Nós imaginamos que quando Jesus viu a situação, aqueles 4 que trouxeram ele, talvez sejam os cobradores do passado. Se trouxeram ele, está perdoado já. Seus pecados foram perdoados. Mas ele continuou deitado ali. O doutor da lei chamou: mas por que é você para perdoar pecado? Quem disse que ele quer ser perdoado? Voltou para ele: filho, seus pecados já foram perdoados. Levanta e anda. E ele levantou e andou. Durante a noite, Jesus conversando com seus discípulos, as lágrimas correram nos olhos dele. Simão Pedro então pergunta: mestre, chora pelos benefícios conseguidos agora, aquele nosso companheiro que entrou paralítico, saiu andando? Não, Simão.
Eu choro pela incompreensão dos homens. Nesse momento, aquele nosso irmão, nosso companheiro, está na taverna com os amigos e com mulheres de má conduta para aproveitar o tempo que eles perderam. Às vezes nós não sabemos avaliar um benefício. Isso não é novidade. Às vezes nós não sabemos agradecer um benefício que recebemos. São coisas que nós observamos, né? E que temos que estar atentos para termos cuidado, porque existe 3 níveis de socorro numa dor moral principalmente, né? Esses 3 níveis é misericórdia, acréscimo de misericórdia e o merecimento, que é o principal. O que funciona mesmo é merecimento. A misericórdia é aquele acréscimo, aquele benefício que é um adiantamento de uma graça, porque a pessoa está no meio da empreitada, só não completou tudo, mas se esforçou para levar parte dela, e agora ele não está conseguindo andar mais. Alguém intercede por ele e diz: Senhor, é possível dar uma misericórdia, por misericórdia socorrê-lo de novo? Aí libera uma misericórdia para ele. Daí a pouco essa mesma pessoa, quase no finalzinho da prova, claudica e não quer caminhar. Aí alguém intercede: olha, vá mais uma ajudinha. Aí é acréscimo da misericórdia. Se nós repararmos isso, nós vamos verificar no Evangelho como é que Jesus identifica isso. A misericórdia, o merecimento, a misericórdia e o acréscimo da misericórdia. Ele diz o seguinte às pessoas, que ele nunca diz que curou alguém que estava com dor ou com sofrimento. A mulher que sofria de hemorragia por 12 anos, aquela mulher adúltera que foi pega no... Todos isso geram sofrimentos. Jesus nunca disse que ajudou ou curou alguém. Ele só dizia o seguinte: tua fé te curou. Isso é merecimento. Para outro ele dizia: tua fé te curou, vá e não tornes mais a pecar. Isso é misericórdia. E a terceira frase dele é: tua fé te curou, vai e não tornes mais a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Então aí você percebe que há essa sequência. Agora, o cuidado que nós temos que ter nesse tipo de benefício é o cuidado com a misericórdia e o acréscimo da misericórdia, porque existe no Evangelho a frase de Jesus que diz o seguinte: mais será cobrado a quem mais foi dado. Se eu recebi a misericórdia e não aproveitei, ou se eu recebi a acréscimo da misericórdia e não fiz o que eu tinha que fazer, eu estou sendo penalizado perante a consciência e os poderes divinos por desrespeitar aqueles que intercederam por mim. Então são coisas que nós temos que ter cuidado para observarmos. E também vamos colocar que na nossa doutrina, quem de nós que não procura a doutrina para receber socorro, auxílio através de um passe, não é isso? O passe realmente traz um grande benefício para nós, mas o maior benefício quem pode fazer somos nós mesmos. Somos nós que correspondemos com o benefício que recebe. E como é que funciona isso? Em primeiro lugar, quando nós buscamos um atendimento, porque tem que haver 3 aspectos reunidos para haver um socorro. Tem que haver a necessidade, a possibilidade e a oportunidade. Como é que funciona isso? Eu chego com alguém, comento que eu estou passando por um sério problema, mas não sei onde recorrer, aonde ir. Aí a pessoa diz: olha, lá no centro nós damos passe, as pessoas dão passe. Olha, eu tenho visto pessoas ficar muito melhor depois que passou a frequentar ali. Várias vezes acaba melhorando e até o problema dela some. Então a pessoa vem. Quando a pessoa chega, ela chegou e trouxe com ela a necessidade. Ao chegar aqui, os irmãos que estão aqui conosco, em qualquer reunião que nós tivermos, nós temos neles a oportunidade de ser atendido. Aí eles vão nos analisar. Ao nos analisarmos, ele vai observar assim, se é possível nos atender sem infringir a lei divina. Então eles vão ver se é possível. Jesus, que é Jesus, disse: eu não vim derrogar a lei. Então olha só, eu tenho a necessidade, venho. Só porque eu tenho a necessidade, eu acho que eu cheguei aqui, eu tenho pedido. Não existe isso. Não existe isso. O que existe é a oportunidade de ter os médicos espirituais aqui. Isso aí sim.
E aí o que ocorre? Às vezes a nossa sequência, ouvindo, aprendendo e modificando os nossos hábitos, nós passamos a merecer o socorro. Então aí sim, aí surge a possibilidade do atendimento. E aí, às vezes até na metade do caminho, eles podem até usar de misericórdia para nós, adiantando o benefício. Sem nós sabermos, esse é o problema. Que isso nós estamos comentando, que nós ouvimos e vemos, lemos na doutrina espírita. Mas as pessoas beneficiadas nem sabem disso. Nem toma consciência disso, porque dentro de nós às vezes achamos que nós somos merecedores. Emmanuel diz para nós aqui, no livro dele, O Consolador, na questão 239, é perguntado a ele o seguinte: entre a dor física e a dor moral, qual das duas faz vibrar mais profundamente o espírito humano? E ele responde para nós: podemos classificar o sofrimento do espírito como a dor realidade, e o tormento físico de qualquer natureza como a dor ilusão, porque no corpo é ilusão que nós temos. Então ele diz, é ilusão. Nós achamos que é dor, mas não é, né? Naquele local, é refletido em nós. Em verdade, toda a dor física colime o despertar da alma para os seus grandiosos deveres, seja como expressão expiatória, como consequência dos abusos humanos, ou como advertência da natureza material ao dono de um organismo. Quer dizer, nós somos dono desse organismo, nós estamos sendo alertados. Alguma coisa está errada. Já repararam o seguinte: eu tenho problemas de estômago ou alimentar. Tem coisa que eu adoro comer, mas toda vez que eu como, exagero me faz mal. Eu vou ao médico, o médico, olha, ô Messias, isso você não pode comer, isso é um veneno para você. Não, mas eu adoro isso aí. Olha, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar uma medicação. Você, uma vez por mês, você come um pedacinho só para matar a vontade. Tá bom assim? Tá bom, doutor, tá bom, doutor. Aí nós vamos na casa de um amigo, um grande amigo. Sabe que nós adoramos aquilo. Faz uma panela daquilo ali para nós. Vou aí na sua casa semana que vem, tá bom? Só que eu estou fazendo dieta. Não, tudo bem, eu sei o que você gosta. Chega lá, coloca aquele panelão em cima da mesa. Isso. Pode servir. Não, agora eu estou proibido. Uma vezinha só. O que é isso, gente? Olha só, olha, o argumento que nós usamos. Você não vai me fazer essa desfeita, né? Você nunca vem na minha casa. E agora vem. Olha, eu preparei com tanto carinho. Com carinho não faz mal. Olha só o detalhe nosso, né? E nós queremos empurrar. Que amizade que nós temos, né? Daí a pouco, recebo um telefonema, ele comeu metade do que comeu. Está passando mal, está internado no hospital. Mas não foi minha comida, não. Isso é outra coisa. Deu para entender? Nós não sabemos respeitar a relação simples e pura. Tem que fazer a nossa vontade, nosso capricho. Nós temos que realmente ser parceiro de quem está precisando de ajuda. Nós ajudamos na cura. Nós também somos médicos. Podemos ser médicos, controlando o nosso amigo. Nós é que teríamos que controlar, não estimular ele a consumir aquilo. Deu para entender? Mas nós não fazemos isso. A nossa comida, a minha comida não faz mal para você não, faz com o coração, gente. Jesus sabe disso. Olha, como se essa frase aí resolvesse o problema, né? Muito cuidado com isso. Ele continua. Mas toda dor física é um fenômeno, enquanto que a dor moral é essência. Daí a razão porque a primeira vem e passa, ainda que se faça acompanhada das transições de morte, dos órgãos materiais. E só a dor espiritual é bastante grande e profunda para promover o luminoso trabalho do aperfeiçoamento e da redenção. Nós conhecemos um hino, Dr. Bezerra Menezes, que é a exaltação à figura dele, né? As pessoas, as casas cantam durante a fluidificação das águas. Ó, vinde bom amigo. Vocês conhecem esse hino, não conhecem? Ó, vinde bom amigo, amado benfeitor, não é isso? Tem um momento da música que diz o seguinte: o sofrer é um bem divinal, que o Senhor nos envia do astral, é o cadinho imortal da perfeição, a nos redimir das nossas vidas mal vividas ante o Evangelho todo luz. É a apoteose do amor e remirar nossas dores com Jesus. Nós estamos entrando na semana da Páscoa. Quando nós precisamos de ajuda, elevamos um pensamento ao alto, pedindo ajuda a Jesus, a Maria Santíssima, a Ismael, a Fabiana de Cristo, a toda a pleia de espírito. Nós conhecemos, nós pedimos ajuda, não pedimos ajuda?
Para nós parece que eles nunca sentiram dor, nunca passaram por dificuldade. Já notaram isso? Mas se nós repararmos há 2 milênios atrás, num domingo como o de ontem, Jesus entrou triunfante em Jerusalém. Ele não estava triunfante, mas os discípulos estavam alegres e felizes, não estavam? Parecia que ninguém poderia empanar aquela semana. E ele sabia que ia acontecer alguma coisa. Ele sabia. Mas os discípulos nem se preocuparam com isso. Quem vai se atrever a mexer com ele? Passou segunda, terça, quarta, quinta-feira à noite. Ele é preso. Sexta-feira pela manhã, já tinha passado por 3 julgamentos. Meio-dia já estamos indo para ser executado, para ser crucificado. 3 horas da tarde, esperou na cruz. É o mais rápido julgamento da história, de toda a história, que alguém sofreu. Ser preso, sofrer 4 julgamentos dos doutores da lei, de Pilatos, de Herodes e do povo. Os 4 julgaram Jesus. Nós também julgamos Jesus. E ele foi condenado. E antes de ele ser preso, ele sentindo o que ele iria passar, ele diz: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Isso é para nós pedirmos também. Se for possível. É um pedido, não é uma ordem. Mas depois, na sequência, ele vê que não vai ter jeito de voltar atrás, ele diz: mas que seja feita da tua vontade e não a minha. Nós às vezes nos revoltamos quando vemos que nós não estamos sendo atendidos. Isso aí já perdemos a oportunidade que nós estamos tendo. A revolta e o desespero não resolve e não justifica nada. Por último, tem informação aqui para nós verificarmos, que é justamente o seguinte: nós falamos de um momento de dor que nós sofremos por uma perda de alguém, não é isso? Às vezes nós não queremos ser aborrecidos por nada. Sabe esses garotos que às vezes fazem aquele campanha do quilo, né? Vão nas casas pedir. Eles fazem os pedidos e às vezes já tem o hábito, bate palma, a pessoa vem, eles solicitam. Eles chegaram numa casa, bateram palma. Apareceu uma senhora, os olhos todos vermelhos, parecendo que estavam chorando. Mas eles ali, inocentemente, pediram: olha, nós estamos fazendo uma campanha do quilo, daria para dar alguma coisa para nós? Ela vendo, eles dizendo para quem seria, então ela pede o seguinte: então um minutinho só, eu vou ver o que eu tenho para vocês. E ela entra para ver o que tem lá dentro para eles. Só que ao invés de ela voltar, quem voltou foi uma mais jovem, ainda era a filha dela. Vocês não respeitador de ninguém, não é momento de vir aqui nos perturbar, nós estamos passando por um momento difícil, falou ela. Você sabe onde nós estamos vindo agora? Nós estamos vindo do cemitério. Aquela senhora foi lá dentro, você mandou procurar uma coisa? É minha mãe, o marido dela morreu, meu pai. Dá para respeitar essa dor? Eles acabrunhados, começaram a sair um por um, sem ninguém falando: mas a senhora, não, mas dá para respeitar. Foi saindo. Nesse momento que eles estão saindo, a mulher, aquela senhora, vem voltando com 5 quilos de açúcar na mão. E diz: filha, não deve existir sofrimento algum que nos impeça de fazer o bem a quem precisa. Filha, não deve existir sofrimento algum que possa nos impedir de ajudar alguém. Isso é lição, numa frase. Nós às vezes justificamos a nossa dor para buscar a nossa aversão. Perceberam? É uma justifica, mas não explica. Justifica, mas não explica. Que nós possamos, nesse momento que é de libertação para nós, que a Páscoa é libertação, onde a Páscoa é fartura, não é fartura de dinheiro, não é fartura de presente, não é fartura de chocolate, é fartura de sentimentos que nós temos que ter. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração. Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Façamos de tudo, meus irmãos, para sermos julgados por Jesus aos seus prepostos. Que não caiamos no julgamento daqueles que não respeitam a misericórdia de Jesus. Nós podemos ter que passar por sérias dificuldades, mas é a Ele que nós temos que dirigir, pedindo que nós sejamos julgados por Ele ou por aqueles que realmente o representam. Nesse momento nós saberemos, teremos certeza que nós estaremos sendo julgados com justiça e com misericórdia. E talvez em breves tempos nós estaremos ajudando alguém a sair das suas dificuldades.
Que não sejamos nós a peregrinar em vales sombrios, sendo perseguidos por aqueles que ainda não sabem do que é conhecer Jesus. Que o Senhor nos abençoe com a graça de Deus.